Atendi uma mulher de 31 anos que me disse a seguinte frase: eu não sou boa para ter amigos. Durante a sessão, essa pessoa me falava que ela não tinha contato social, que ela não tinha muitos amigos, e então quando eu questionei ela sobre qual o motivo disso, o que ela me disse foi: as pessoas se afastam de mim. E então, em um determinado momento, ela então teve um insight de que não são as pessoas que se afastavam dela, mas ela se afastava das pessoas. E foi muito contraditório em um determinado momento, porque no primeiro momento ela me disse que ela não era uma boa pessoa para ser amiga de ninguém. Um pouco mais à frente, ela então relatou que ela às vezes deixava as coisas dela para trás para cuidar do outro e que ela tinha uma aptidão muito grande em se importar com a dor do outro, em poder favorecer de alguma forma a vida do outro. E então essas duas informações em um momento da terapia se chocaram, porque embora ela dissesse que ela não era uma boa pessoa para ser amiga, ela também dizia que ela era muito favorável, ela era muito aberta em ajudar o outro. Por que eu estou trazendo isso hoje? Porque eu gostaria de falar sobre o autoconhecimento. A gente passa por diversas fases na nossa vida em que a gente bate pé firme dizendo: eu sou desse jeito. Mas será que sabemos de fato quem somos? Eu sou Jéssica Góes, sou psicóloga clínica e hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento com o objetivo de você viver o seu ano novo de uma forma muito extraordinária. E nada melhor do que iniciarmos conhecendo a nós mesmas. E você, se conhece bem? Vamos lá! Em diversos momentos na terapia, vários pacientes que passaram em meu divã, eu sempre percebi que existia essa dificuldade de saber quem eles eram. A gente às vezes repete muito, né? Quem eu sou. Às vezes baseado naquela aula de filosofia que a gente tinha na escola, às vezes baseado em uma pergunta que fizeram na entrevista. Quantas vezes eu mesmo já falei na minha entrevista quando perguntavam quem é você? Aí eu dizia: eu sou uma pessoa muito equilibrada, eu sou uma pessoa, o meu defeito é ser perfeccionista. Bobagem pura, eu só queria a vaga. Mas assim, gente, no decorrer da vida da gente, a gente vai construindo um quem sou eu. Porém, a gente precisa ter uma atenção. Será que você é você mesma? Ou você é somente a construção daquilo que te disseram? Não que isso seja errado, até porque a gente nasce em um modo neutro e a gente vai captando informações dos nossos familiares, das pessoas que estão ao nosso redor, e a partir daí a gente vai construindo a nossa personalidade, a gente vai entendendo as nossas emoções, e a partir daí a gente começa essa construção do eu sou assim, eu gosto disso, eu não gosto disso, eu gosto de determinada pessoa, eu não gosto de determinada pessoa. Porém, algo que eu tenho visto na maioria das minhas sessões é a distorção cognitiva. O que é essa distorção? É quando a pessoa acredita fielmente que ela é algo que na verdade ela não é, mas sim disseram que ela é. Sabe, gente, eu conheci no decorrer dessa trajetória tanta gente extraordinária, pessoas muito inteligentes, pessoas com capacidades assim que eu digo: meu Deus, como essa pessoa faz isso? E essas pessoas às vezes vinham com o discurso de que eu não sei fazer nada, vinha com o discurso de eu não avanço porque eu sou preguiçosa. Teve uma paciente mesmo que ela me impactou muito. Ela veio à terapia porque ela acreditava que ela não iria ter avanços na vida porque ela era muito preguiçosa. E ela sempre com esse discurso: eu sou muito preguiçosa e eu acho que eu não vou dar em nada na vida. Porém, na primeira sessão mesmo, ela já ia falando sobre o dia a dia dela e eu encaixando as peças. Gente, essa mulher, ela fazia tanta coisa no dia dela. Todos os dias ela acordava 6 horas da manhã, ela cuidava da casa, ela trabalhava com comida, confeitaria, e ela cuidava do lar dela, e ainda assim essa mulher tinha uma visão de que ela era preguiçosa. E conforme fomos investigando que percepção era essa que ela tinha sobre ela, então descobrimos que ela passou a vida toda ouvindo dos familiares dela que ela era preguiçosa.
Então ela tomou isso como verdade. E talvez sim, pode ser que lá na infância dela, na adolescência dela, quem sabe ela era um pouco preguiçosa, dormia bastante. Eu também passei por esse processo, gente. Na minha adolescência eu dormia muito. E até hoje ainda existe essa brincadeira na minha família, que eu sou a dorminhoca. Mas, gente, já faz tempo que eu não posso dormir como eu dormia lá na minha fase da adolescência. Porém, embora a gente está aqui levando isso de uma forma leve, na brincadeira, precisamos ter atenção ao que somos e ao que falaram que somos. Porque diversas vezes na vida a gente perde oportunidades, a gente se sente incapaz porque tomamos algo como verdade. E eu gostaria de desafiar você a fazer uma análise de como tem sido sua vida. Sabe, será que você se conhece bem? E para o autoconhecimento, a gente precisa desenvolver uma relação com a gente, assim como o outro. Para que a gente tenha um bom convívio com a outra pessoa, a gente precisa ter momentos com ela, a gente precisa sair juntos, a gente precisa comer juntos e a partir daí a gente vai conhecendo aquela pessoa que está caminhando com a gente. A nossa vivência com nós mesmas não pode ser diferente. A gente precisa construir a aptidão de estarmos sozinhas, de tirar um tempo para assistir um filme que só você gosta e mais ninguém. Volta e meia eu paro um pouquinho para assistir Chaves, para assistir Shrek, para assistir Piu Piu e Frajola. E assim, não tem muita gente ao meu redor que gosta disso, mas eu entendo que eu gosto. Às vezes a gente se acostumou até a comer o que as pessoas ao nosso redor comem. Tem um autor que ele fala, né, que ele é um palestrante, ele disse que a gente é a soma das 5 pessoas que a gente convive. Isso é real. Porém, até que ponto isso é saudável? Até que ponto, de fato, a gente vai permitir que essas pessoas estejam colocando características na nossa vida? É legal, às vezes a gente admira alguém e não tem problema a gente admirar e quem sabe fazer até algumas coisas que aquela pessoa faz. Mas o que não podemos é perdermos de nós mesmos. E essa questão de se perceber, ela precisa ser diária. Você precisa analisar, será que eu estou comendo coisas que eu gosto? Ou será que eu estou comendo só o que minha família gosta? Uma paciente minha, ela cozinha muito bem, por sinal, e ela gosta de fazer comidas. Então todos os dias na casa dela tinham jantares diferentes, ela não costumava repetir comida e ela tinha prazer nisso. E todos os dias, quase todos os dias, ela ia ao açougue, ao supermercado, comprar coisas para fazer o jantar para a família dela. E gente, algo que era muito interessante é que sempre quando ela relatava sobre esse jantar, ela dizia, eu vou preparar hoje uma comida que a minha filha gosta. Sempre quando ela saía da terapia, ela ia comprar as coisas para o jantar. Sempre ela trazia esse discurso, de hoje eu vou fazer essa comida porque o meu marido gosta. Até que um dia eu questionei, qual a última vez que você comeu algo que você gosta? E assim, foi uma pergunta muito simples, mas ela parou e ela disse que não lembrava a última vez que ela preparou algo para ela, de fato. Sabe, ela disse que foi se adaptando ao paladar da família, dos filhos, do esposo, e ela se condicionou a preparar coisas somente para eles. E é muito comum, gente, que a gente perceba, deixa eu ver o que é que as pessoas aqui ao meu redor gostam, então eu vou me adaptar a isso. Às vezes é necessário, mas a gente não pode se perder do que gostamos. A gente, às vezes, gosta de coisas que para outras pessoas é muito bobo, é muito insignificante. Mas se para você ter relevância, você precisa praticar. Eu amo parar e ficar no sofá, olhando para o nada. E assim, às vezes eu não ligo nem a TV, eu não pego no celular. Gente, eu gosto de ficar olhando para o nada. E assim, já teve gente que riu disso, ficava me abusando, dizendo, rapaz, essa já não é muito certa, não. Mas, gente, eu não posso parar de fazer isso porque eu tenho prazer nisso. Assim como tem pessoas, o meu marido, por exemplo, ele já acorda botando música e ele é movido à música, ele passa o dia todo ouvindo música. Aí já pensou se acontece de eu entrar em uma adaptação onde eu queira constantemente também ouvir música, sendo que existem momentos em que eu gosto de ter uma pausa, de ter um silêncio.
Então eu não posso me perder de mim. Temos características que são singulares. E embora exista de verdade esse comportamento que reproduzimos a partir das nossas convivências, a gente precisa ter as nossas convicções como pessoa. A convicção de quem somos, a convicção do que realizamos. Eu tenho uma paciente que ela sempre fazia um discurso de que ela era pobre, que ela não tinha dinheiro. E, gente, o interessante é que, assim, ela se baseou nisso porque os outros irmãos dela tinham algumas profissões, como servidores públicos, haviam empresários. Só que, gente, ela é uma profissional incrível. E, assim, ela é autônoma e, quem sabe, por conta disso, ela trazia uma visibilidade como menor em relação aos seus familiares. Mas o interessante dessa história é que essa pessoa, gente, ela sempre tinha mais dinheiro do que todos os irmãos dela. Então tinha irmão que era concursado, tinha irmã que era empresária, mas ela, como autônoma, ela sempre tinha dinheiro para emprestar aos irmãos dela, que ela considerava que tinha mais dinheiro do que ela. Então, assim, a gente precisa parar e analisar qual a percepção que eu estou tendo sobre mim, porque às vezes a gente se coloca em uma posição de inferioridade que vai atrapalhar o nosso progresso. Às vezes existe algo extraordinário para realizarmos e a gente diz, não, isso não é para mim. Talvez porque eu me considero pobre, talvez porque eu me considero pouco inteligente, talvez porque eu sou preguiçosa. Será que de fato temos essas características que a gente se coloca? Temos nos colocado em posições que não deveríamos. Sabe, a gente tem se maltratado tanto por não saber quem somos. A gente tem se colocado para trás, acreditado que o outro é sempre superior. E na nossa vivência existe uma pressão psicológica, sabe? Em cada meio, eu vejo isso muito nas minhas consultas, que tem gente que se sente sobrecarregado porque a família toda faz concurso. Às vezes outra família se sente sobrecarregado porque todos são empreendedores e abrem negócios. E às vezes porque essas pessoas não se encaixam nesses padrões, ela se sente menor. Sendo que naquela família de concurseiros, por exemplo, pode ter uma pessoa que tem aptidões totalmente diferentes de pessoas que gostam de fazer concurso. Mas isso não significa que as aptidões delas são menores. Tem gente que não tem espírito de empreendedor. Aí a família é toda empreendedora, a família é toda de empresários, mas o que ela gosta é concurso. Mas o concurso não é bom? Então vocês conseguem compreender que tudo na vida tem um potencial, tudo na vida tem uma utilidade, sabe? Nós somos seres individuais e embora a gente carregue uma característica de um familiar, de um amigo, nós temos coisas que só nós temos. E precisamos colocar isso para fora. Pode ser que você não tenha aptidão de falar em público, por exemplo. Mas pode ser que aí dentro exista um potencial de falar com pessoas individualmente, de falar com pessoas olho a olho, que mais ninguém tem. Quanto mais olhamos para nós, mais a gente cresce, mais a gente avança, mais a gente entende que, olha, o outro pode ser bom, mas eu também sou muito boa no que faço. Sabe, quanto mais a gente vai entendendo qual a nossa colocação aqui no mundo, mais a gente passa a se orgulhar de quem somos, do que fazemos. E a gente precisa se entender para a gente romper, gente, com esse perfil que a gente tem de estar sempre se comparando, sempre olhando para a vida do outro e dizendo, olha, isso na minha vida é pouco, isso aqui da minha vida não serve. Poxa, olha lá como o outro faz isso tão lindo. Mas e você? O que você faz de lindo? O que você faz de incrível? Quando eu estou reunida com minha família, eu saio comparando as características de cada um, o potencial de cada um. E, gente, na minha família, o povo sabido, né? Porque é da minha família não, mas o povo é inteligente demais. Porém, a inteligência de um difere totalmente da inteligência do outro. Eu tenho uma irmã que ela é artesã.
Ela é incrivelmente maravilhosa. E ela faz bonecas de pano que não dá pra acreditar que foi feita com as mãos de uma pessoa. Mas, gente, eu não sei colocar um botão numa camisa. Eu nunca tive aptidão pra nada. Até tentei um crochê aí na pandemia. Eu tô com esse pano, por sinal, desde lá da pandemia. E nunca terminei porque faço 3 pontinhos e paro. Mas eu não tenho aptidão para o artesanato. Mas o fato de eu não saber fazer artesanato não pode me tornar menor. Por quê? Porque eu tenho uma outra aptidão. Eu sei fazer coisas que são diferentes da minha irmã. E é justamente isso, gente, que faz com que o mundo seja florido. Com que o mundo, eu considero o mundo hoje como completo, porque o que não temos, o outro tem. O que o outro tem, nós não temos, e assim por diante. E se entendermos esse fluxo, a gente consegue apoiar as pessoas que estão ao nosso redor e falar, olha, isso que você faz é incrível. Eu tenho uma prima que ela, embora ela trabalhe na área de saúde, ela faz comidas maravilhosas. E, gente, eu fico boba porque teve um dia que ela me chamou. Eu disse, Nana, quando você for fazer um bolo, uma torta, me chama que eu quero aprender. Aí ela tá certo. Gente, olha que eu gosto de cozinhar, mas igual a Nana, não dá não. Quando eu cheguei lá, ela começou a me explicar, olha, Gel, aqui é o fermento que está descansando para o pão, mas aqui também eu já deixei a massa podre para empada, mas olha isso aqui que eu tô fazendo, um recheio para torta. Gente, eu já tava bugada, eu já não sabia mais o que é que ela tava fazendo, muito menos o que eu ia fazer. E aí eu fiquei olhando aquela mulher fazendo várias coisas. Ela abria a massa da empada, mas ao mesmo tempo ela ia lá e mexia o recheio do bolo. E ao mesmo tempo ela estava deixando o fermento do pão crescer e estava untando a forma. Mas, gente, isso, se eu estivesse fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a minha cozinha já estaria um caos. Primeiro, que eu não iria conseguir fazer. Mas se eu tentasse, a cozinha estaria de pernas pro ar. Mas, gente, ela fazendo isso tudo, a cozinha estava impecável. Ela estava fazendo essas coisas e ainda conseguindo lavar os pratos. E terminou que eu no estado meio assim, de bug. Eu disse, meu Deus, ela fez isso tudo mesmo. E quando eu olhei a cozinha, gente, a cozinha estava linda. Eu poderia dizer, poxa, eu não presto na cozinha, porque Nana faz várias comidas ao mesmo tempo e ainda deixa a cozinha limpa. Não, eu preciso entender que, de fato, não tem ninguém igual a Nana. Até então, eu nunca vi ninguém, gente, que faz coisas igual a ela. Porém, eu tenho outras aptidões que talvez Nana não tenha. Então, entende que a gente consegue se completar se a gente se conhece, a gente consegue acrescentar no mundo se soubermos quem somos, se soubermos qual é o nosso posicionamento. E aí eu queria desafiar você a colocar quais são os seus potenciais. Às vezes a gente tem potenciais que a gente considera uma coisa normal, mas que não é normal. Eu tenho uma irmã que ela é muito prática em resolver coisas. Quando tem um BO, ela se posiciona e ela vai e ela costuma resolver as coisas. Ela é muito prática, ela é muito rápida. E isso é uma aptidão incrível que ela tem. Então, eu queria te desafiar a entender no seu dia a dia quais são as minhas aptidões. Eu queria que você fizesse essa pergunta, que você escrevesse. Quais são as coisas que eu faço que eu acredito que ninguém mais faz? E a partir daí você também começasse a desenvolver um relacionamento com você. Passe a comer coisas que você gosta, não somente o que todo mundo gosta. Passe a curtir momentos que só você gosta, filmes que só você gosta, ouça músicas que só você gosta. E se orgulhe de quem você é. E faça o possível, se esforce ao máximo para quebrar essa distorção do que te falaram que você é e do que realmente você é. Porque eu tenho certeza que aí dentro tem uma pessoa muito extraordinária, uma pessoa muito incrível, com aptidões maravilhosas. E eu convido você a conhecer você. Eu aguardo você no próximo vídeo. Um grande beijo e compartilha com a galera.